Olá, bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje, quarta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. E a gente lembra com muito carinho de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Oi. Pois é, um dia especial para a gente mergulhar junto nas leituras, né? Buscar inspiração. Exato. E hoje os temas são bem fortes. Legado, fidelidade, a escuta de Deus. E também a comunidade, reconciliação, coisas que transformam a vida da gente. E é interessante, né, como essas leituras parecem, assim, conversar diretamente com a vida de Santa Dulce. Totalmente. Aquela fé que não fica só na oração, mas vira, ação concreta, serviço. Vamos começar então pela primeira leitura, Deuteronômio 34. Vamos lá. Ali a gente vê Moisés, né, já no finzinho da jornada dele. Isso, ele está lá no alto do Monte Nebo, olhando a terra prometida. Ele vê, mas não entra. É. É um momento muito forte, ele é chamado de servo do Senhor, falava com Deus face a face, mas não vê a conclusão final da promessa para o povo. O que me pega aí é justamente isso. A missão dele foi cumprida, mas o fruto final, a entrada na terra, ele não vivenciou. O que será que isso quer dizer para nós? Olha, eu acho que mostra que o nosso trabalho, a nossa missão, às vezes transcende a nossa própria vida, sabe? O legado de Moisés ficou, a fidelidade dele, isso permaneceu. E aí a ligação com Santa Dulce fica muito clara, né? Muito. A obra dela está aí, viva, pulsando. As obras sociais Irmanduz continuam, transformando vidas mesmo depois que ela se foi. O impacto dela vai muito, muito além do tempo dela aqui. Faz a gente pensar, né? Que legado a gente está construindo com a nossa fidelidade no dia a dia, mesmo nas coisinhas pequenas. E o Salmo 65, o Salmo 66, na verdade, parece que responde a isso com pura gratidão, né? Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É um canto de quem se sente ouvido, acolhido por Deus. Exato. E não é só um Deus que ouve passivamente, né? O salmista celebra um Deus que age, que intervém. E Santa Dulce vivia isso na pele, essa união profunda de oração e ação. Ela ouvia o clamor e se tornava a resposta. Perfeito. A oração alimentava a ação e a ação concretizava a oração dela. Ela virou, de certa forma, as mãos de Deus para muita gente necessitada. O convite do Salmo, vinde ver todas as obras do Senhor, parece ecoar no trabalho dela. Com certeza. É um convite para a gente reconhecer Deus agindo no mundo, muitas vezes por meio de gente como a gente, né? Bom, e aí a gente vai para o Evangelho, Mateus 18. O foco muda um pouco, vai para a vida em comunidade. Isso! Jesus ensina ali sobre a correção fraterna. E é um ensinamento tão delicado, tão importante. É um passo a passo, né? Não é para expor nem condenar. De jeito nenhum. Primeiro a conversa particular, né? Tentar resolver ali, olho no olho. Se não der, Aí chama mais um ou dois testemunhas. exato. E só em último caso levar para a comunidade. Mas o objetivo é sempre claro: ganhar o irmão. Recuperar aquela pessoa, trazer de volta. E a promessa que Jesus faz no final é, nossa, muito forte. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Poderosíssimo isso. Mostra a força da comunidade unida em nome dele. E Santa Dulce, ela entendeu isso como ninguém, né? Totalmente. Ela não fez nada sozinha. Não mesmo. Ela construiu pontes, mobilizou muita gente, criou uma rede imensa de solidariedade. A força do trabalho dela vinha muito dessa capacidade de unir, de fazer junto. A fé não é para ser vivida sozinha, então. Definitivamente não. A gente precisa um do outro para crescer, para se apoiar, até para corrigir, como Jesus ensina. Então, pensando em tudo isso, o legado que vai além, Deus que escuta e age, a força da comunidade que perdoa e acolhe. Como a gente pode trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Olha, talvez começar pequeno, né? Parar para pensar, que tipo de legado eu tô construindo, mesmo sem ver todos os frutos agora. Ou então, como eu posso cultivar mais a gratidão, reconhecer as obras do Senhor na minha rotina, como o salmista fez? E quem sabe olhar para as nossas relações. Tem alguma ponte que precisa ser construída? Algum gesto de reconciliação, mesmo que simples, que a gente pode fazer hoje, seguindo o caminho do Evangelho? É um convite, né? Sim.
que a gente se inspire na perseverança do Moisés, na gratidão do salmista, no chamado de Jesus para a comunhão e, claro, no exemplo tão luminoso de Santa Dulce. A santidade acontece aí, nesses gestos concretos. No serviço, na busca pela reconciliação. Exatamente. E lembrar sempre daquela promessa, né? Onde tem amor e união no nome dele. Cristo está presente. Isso muda tudo. Fica talvez uma pergunta ecoando, né? Se a presença dele está garantida na união, como a gente pode ser mais intencional para construir essa unidade nos nossos espaços, mesmo quando é difícil? Uma ótima reflexão final. E a gente adoraria saber o que mais tocou quem nos acompanhou hoje. Deixe seu comentário, sua curtida, se essa partilha fez sentido para você. Isso aí. Até a próxima. Até lá!